Nós vamos começar agora uma série de episódios que vai formar a base de conhecimento sobre o React. E com essa base de conhecimento vai fazer com que fique mais fácil a gente construir um projeto ou até mesmo a gente poder avançar de nível utilizando essa biblioteca. Para fazer essa sequência de episódios, eu vou criar uma pastinha aqui, então eu vou chamar novamente o meu terminal. Aqui no desktop eu vou criar mkdir, criar uma pasta chamada React Basic. Eu vou abrir essa pasta aqui dentro do meu VS Code, eu vou arrastar essa pasta aqui para dentro. E agora com essa pasta aqui, nós vamos criar o nosso primeiro passo. Então eu vou criar um arquivo chamado step01.html. Nesse arquivo HTML é onde a gente vai criar o nosso primeiro exemplo. Eu vou digitar aqui agora HTML e vou selecionar essa segunda opção. A gente vê aqui que o nosso espaçamento está de 4 espaços para cada tab, que é a indentação do nosso arquivo. Eu vou apagar isso daqui, vou pressionar Command Shift P ou Ctrl Shift P se for Windows e vou digitar Open Settings. Eu vou selecionar essa primeira opção aqui, UI, e a gente pode pesquisar por Tab Size. O meu Tab Size está 4, eu vou setar ele para 2. Vou digitar aqui novamente o meu HTML5 e a gente pode ver que o nosso espaçamento passou para 2. Esse espaçamento é o que a gente vai utilizar aqui para o desenvolvimento de qualquer parte da nossa série. Tanto a parte da criação dos conhecimentos base para o React, quanto os projetos. Então aqui, dentro do meu body, eu vou criar um elemento, uma div, que é um bloco, e dentro desse bloco eu vou colocar um H1, que é um título. Esse título eu vou colocar Olá Mundo. Então eu vou salvar, eu vou abrir esse arquivo HTML que a gente criou aqui dentro da nossa pasta, vou abrir ele aqui no navegador. O que a gente pode ver é que ele criou uma tela em branco e essa tela em branco a gente tem um elemento H1, que é o nosso título. Então eu vou deixar aqui lado a lado com a nossa aplicação. E qualquer alteração que a gente fizer aqui, eu tenho que vir aqui e atualizar. Para a gente não precisar ficar atualizando, a gente pode instalar um plugin chamado, uma extensão chamada Live Server. Então, esse Live Server é bastante utilizado, tem mais de 11 milhões de downloads. Então, eu vou fazer essa instalação. E agora, para utilizar esse Live Server, eu posso clicar aqui com o botão direito no meu arquivo e selecionar essa primeira opção, Open with Live Server. E ele vai abrir o nosso navegador. Ele abre aqui na porta 5500 a nossa alteração. Então, se eu vier aqui e alterar para 3, ele automaticamente altera na minha página. Então, eu vou tirar isso daqui e vou alterar. Até o momento, a gente não falou nada sobre o React, a gente está simplesmente criando um HTML, a gente não está envolvendo mais nada. É um HTML simples. Agora, a gente poderia trazer um pouco mais de complexidade. Eu quero trazer esse mesmo exemplo aqui que a gente tem, essa div com esse H1, porém agora eu quero utilizar o JavaScript. Para utilizar o JavaScript, aqui dentro do meu documento HTML, eu tenho que colocar um bloco separado chamado script. Então eu tenho esse elemento script e eu posso colocar o tipo dele também. Então eu posso colocar type text /javascript. Então eu estou utilizando uma linguagem de programação JavaScript para manipular o meu elemento HTML. E a gente pode analisar, a grosso modo aqui, que o nosso HTML ele forma o nó principal da nossa árvore DOM. A nossa árvore DOM, a gente vai estar falando mais sobre isso, não precisa fixar esse conhecimento sobre a árvore DOM agora, mas a gente vai entender que a gente tem um elemento HTML. Dentro do HTML, a gente tem outras duas tags, a head e a body. A body é tudo que é visível aqui na nossa interface, na nossa aplicação, no navegador. Então, qualquer alteração que eu faço no head, ele não aparece na minha tela. E aqui no body aparece na minha tela, a gente utilizando vários elementos HTML aqui para a gente renderizar a nossa página. Então, eu quero transformar, agora eu vou apagar esse H1, e eu quero colocar dentro do meu H1 o mesmo H1, porém agora com JavaScript. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou criar aqui um var, que é uma variável que vai ser o meu new element, que vai ser o meu H1, e eu vou utilizar o document. Esse document é o objeto reservado
para a minha página HTML. Então, toda página que a gente tem HTML, a gente tem acesso a esse objeto, document. E aqui a gente pode manipular a nossa árvore DOM. Então, a gente quer jogar um elemento dentro da nossa div, que é essa div aqui. Então, para isso, a gente vai tanto criar utilizando o document, quanto inserir nesse elemento utilizando o document. Então, document.create element, a gente tem vários métodos aqui dentro do document. A gente pode ver aqui a listinha. Nós vamos utilizar o create element. Então, create element, eu tenho que falar qual que vai ser a minha tag. Então, é o H1, que era o H1 que eu tinha aqui. E aqui agora eu posso, para colocar o texto, eu posso colocar um new element.inner text. Então, eu estou colocando um texto dentro desse meu new element. Qual que vai ser o meu texto? Olá, mundo JavaScript. Certo? Até o momento aqui, eu não preciso colocar esse ponto e vírgula. Não necessariamente eu preciso, mas se eu colocar também, não dá erro de sintaxe. E agora eu criei o meu elemento. Agora eu preciso colocar esse elemento dentro dessa minha div. Para eu colocar dentro dessa minha div, eu posso identificar ela para ficar um pouco mais fácil. Então, eu estou identificando que o meu ID vai chamar root. Então, eu posso fazer agora var root element, vai receber. Novamente, eu vou utilizar o document para buscar esse meu elemento. Como que eu busco ele? Eu vou usar um método chamado getElementById. E qual que vai ser o meu ID? Root, que é esse ID aqui que eu quero. Então, eu já busquei o meu elemento, já criei o meu elemento, agora eu tenho que jogar esse novo elemento dentro desse root, dentro da minha div. Como que eu faço? Root element.append child e vou passar um novo elemento, o new element, que é o elemento que eu acabei de criar. Agora eu vou salvar, a gente já tem aqui o Olá Mundo JavaScript. Então, a gente começou o quê? Criamos nosso documento utilizando um HTML, passamos a criação desse elemento HTML agora utilizando o JavaScript, agora a gente entra na parte do React. Na parte do React, a gente tem aqui o site oficial do React, vou até aumentar um pouquinho aqui minha tela, e aqui no topo a gente tem a seção de documentos, Docs. A gente pode traduzir essa página aqui para português ou para qualquer outro idioma. A gente tem aqui na direita a parte de toda a documentação. Então, a gente vai utilizar muito esse endereço aqui do reactjs.org para a gente buscar referências aqui durante o desenvolvimento aqui da nossa série. Aqui mais para a direita, a gente tem o CDN Links. Eu vou clicar aqui em CDN Links, que aqui é uma das formas da gente utilizar o React dentro do nosso projeto. A gente tem outras formas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas aqui para agora nós vamos importar os pacotes de React e React DOM. Para eu utilizar, assim como a gente tem o objeto document, para eu utilizar o React e React DOM, aqui dentro desse meu arquivo, eu preciso dizer para esse meu arquivo que eu quero utilizar um pacote. E eu preciso importar esses pacotes. Então, uma das formas da gente importar é através do CDN Links, que é utilizando o OnePackage. Esse OnePackage, a gente tem essa primeira opção, que faz o mesmo efeito da opção abaixo, porém essa opção de cima ela é apenas para a versão de desenvolvimento. Como a gente está aqui somente fazendo demonstração, eu vou copiar essa versão de desenvolvimento e vou copiar e vou colar logo aqui acima do meu bloco de scripts, JavaScript. Eu vou reduzir aqui a minha sidebar, vou clicar nesse primeiro ícone. E aqui agora, qual que vai ser a diferença? Nós vamos, com essa importação, a gente passa a ter acessível os dois objetos, React e React DOM. Então, para a gente criar agora esse mesmo resultado, deixa eu recolher aqui novamente a nossa tela. Para a gente criar esse mesmo resultado, Olá Mundo JavaScript, a gente vai colocar agora um Olá Mundo JavaScript mais React. Para a gente fazer isso, eu vou renderizar, ao invés de utilizar o root element.appendChild, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte aqui e vou utilizar o React DOM, que é essa biblioteca que eu acabei de importar. Ele tem um método chamado render. Esse método ele espera dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual elemento eu quero renderizar. Então, eu vou copiar esse new element
E agora o segundo parâmetro é onde esse elemento vai ser renderizado. Eu quero que ele seja renderizado aqui na minha div, então eu já tenho essa minha div aqui nesse root element. Então eu vou salvar aqui, vou dar um ponto e vírgula, não precisaria desse ponto e vírgula, agora eu vou salvar. A gente tem um erro aqui agora na nossa página. Eu vou inspecionar aqui agora o nosso HTML. Eu cliquei com o botão direito aqui no nosso HTML e vou ver aqui em console. Em console, ele fala para a gente aqui que o nosso elemento que a gente está tentando renderizar, ele não tem o formato que ele espera aqui no nosso render. E para a gente criar o nosso elemento aqui agora, da forma que o React espera, eu vou comentar esse bloco aqui e vou criar o meu elemento aqui agora, do element, utilizando o React. Então, vou escrever aqui react.createElement. Então, o React também tem um método chamado createElement. O primeiro parâmetro que a gente passa, qual que é o tipo do meu elemento. E aqui eu passo um objeto, que no meu objeto eu tenho um children. E esse children, eu vou colocar simplesmente a minha string. Então, eu vou copiar essa string aqui, vou colar. E agora eu consigo renderizar o meu componente. Então, a gente fez o mesmo exemplo utilizando HTML, depois HTML mais JavaScript, agora HTML mais JavaScript mais as bibliotecas do React. O segundo passo que a gente vai estar fazendo é simplificar ainda mais esse exemplo aqui nosso. Eu vou criar um novo arquivo, um step02.html, e eu vou copiar todo esse código nosso daqui para esse step02. Vou recolher aqui nossa sidebar. E o que a gente pode ver aqui dentro do nosso código? Eu criei um novo elemento utilizando o React Create Element. E aqui a gente tem um H1. Então, essa codificação, à medida que a nossa aplicação vai crescendo, a gente vai trabalhando com componentes mais complexos, a gente vai tendo que simplificar essa codificação. Daí que entra a parte da sintaxe JSX. O JSX é a gente poder utilizar elementos HTML dentro do JavaScript. Se eu substituir essa linha, eu vou comentar esse código aqui, por var new element, recebe. Concorda comigo que a gente tem simplesmente um H1 e esse H1 com um texto. Então, eu poderia colocar esse elemento H1 barra H1 e aqui o nosso texto. Olá, mundo, JavaScript mais React. Então, colocando aqui, a gente poderia renderizar dessa forma. Ficaria muito mais fácil. Eu vou salvar e a gente vai ver o nosso resultado aqui. Eu vou abrir aqui agora o Step 02 com o Live Server. E a gente vai ver o seguinte, a nossa tela está em branca, não está renderizando esse texto. Por quê? Eu vou inspecionar o nosso código, botão direito, Inspect. Aqui em console, a gente vai ver essa mensagem de erro, syntax error. Ele não está reconhecendo esse elemento aqui. Porque, por padrão, o JavaScript, o nosso navegador, ele entende o JavaScript puro. Ele não entende essa sintaxe JSX. A sintaxe JSX, ponto JSX, que o React utiliza. Para a gente utilizar o JSX, a gente precisa usar o Babel. O Babel vai fazer essa transformação do código que a gente utiliza, o JSX, elementos HTML, dentro do JavaScript, para o JavaScript puro. Eu vou digitar aqui babel.js.io. Essa é a biblioteca que a gente vai estar utilizando para fazer essa transformação. Então, para a gente utilizar o H1 dentro do JavaScript, a gente vai utilizar o Babel. Eu vou vir aqui em Setup. Em Setup, eu vou selecionar essa primeira opção, In the Browser. Aqui em The Browser, ele fala que para a gente utilizar o Babel dentro do nosso bloco de JavaScript, a gente precisa, a primeira coisa, uma das coisas é trocar o nosso type aqui de JavaScript, text JavaScript, para text/Babel. Essa é a primeira coisa que a gente fez, mas ainda a gente continua sem renderizar o nosso componente. A gente vai continuar com o mesmo erro. Por quê? A gente ainda não fez a importação. Então, eu vou importar também, através do CDN, assim como a gente fez com o React, o unpackage do Babel. Então, a gente fez aqui ó, o unpackage/Babel. E agora eu vou salvar. O que vai acontecer agora? Agora a gente consegue renderizar o nosso componente. E assim a gente vai fazer
com a nossa aplicação. Então aqui eu poderia ter um var new element 2 recebe um h2 teste componente barra h2. E eu posso substituir aqui o meu new element por new element 2. E a gente consegue renderizar componentes e a gente consegue até reaproveitar os componentes. Agora que a gente já está mais familiarizado com a sintaxe JSX, colocar elementos HTML dentro do JavaScript, a gente vai entrar numa parte que é de componentização, que é a parte dos componentes, que é bem importante aqui do entendimento do React. Se a gente acessar novamente a página oficial, reactjs.org, do documentação oficial do React, a gente pode vir aqui na sidebar, aqui na direita, em Main Concepts, e aqui a gente tem esse item 4, que é o Components and Props. A parte de componentes são elementos dentro da nossa aplicação que a gente pode tratar como uma página, a gente pode tratar como um bloco ali da nossa página e elementos que a gente pode aproveitar dentro da nossa aplicação. Aqui a gente está tratando nossa aplicação toda dentro de um bloco JavaScript, mas é claro que no mundo real, no desenvolvimento de uma aplicação real, o nosso projeto seria dividido em vários arquivos, tendo uma estrutura bem organizada. Isso a gente vai chegar um pouco mais para frente. Mas nesse momento, o que a gente pode fazer é a parte de componentização. Então, isso daqui que a gente colocou é um componente. Mas para a gente trabalhar de uma forma mais organizada e entender também como funcionam as propriedades, eu vou fazer uma alteração. Eu vou criar aqui um novo arquivo, botão direito, New File, step03.html. Eu vou copiar aqui o meu step02 e colar no meu step03. Eu vou excluir essa parte aqui, que a gente não vai estar utilizando mais. E vou deixar aqui somente buscar o meu root element e renderizando na minha aplicação. Lembrando que aqui, por enquanto, eu não tenho esse componente. E é isso que nós vamos criar. Aqui, a gente tem algumas formas de criar um componente. Então, arrastando essa função aqui para dentro, eu tenho esse welcome aqui dentro. Então, eu posso colocar aqui o meu welcome, esse meu elemento, welcome, e aqui eu posso colocar simplesmente olá. Então, eu vou colocar aqui um olá. E eu vou colocar ele renderizado aqui como o meu elemento. Vou salvar, vou clicar com o botão direito aqui no meu step 03 e abrir com o Live Serve. Ele vai renderizar esse olá, porque eu coloquei o meu elemento HTML. Então, aqui eu tenho uma função que a gente pode tratar como um componente, chamar isso de um componente. E eu poderia também transformar a minha função em const welcome, uma error function, recebe props como parâmetro, e eu vou renderizar um h1. Olá. Eu posso apagar isso daqui agora. Eu vou salvar. Eu vou continuar tendo a minha mensagem. Só que aqui o que a gente pode perceber que eu estou passando aqui como props, e aqui na documentação a gente fala aqui em props, e aqui tem um props.name. Como que eu passo esse name? Se eu quiser usar esse props, eu coloco entre chaves e coloco o props, o nome da minha variável. Eu posso colocar aqui qualquer nome. Então, eu posso colocar aqui, ao invés de name, vou pôr nome, certo? E aqui, esse nome, ele passa aqui no meu elemento. Então, quem eu estou chamando, que é esse elemento aqui embaixo, que é o welcome, eu passo aqui uma propriedade chamada nome e qual que é o valor que eu vou passar? Eu vou passar aqui, entre aspas, o meu nome. Por exemplo, Lucas Nime. O que vai acontecer aqui agora? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. E aqui eu tenho o Lucas Nime, porque eu estou passando essa props. Se eu mudar qualquer coisa, o meu componente já entende, porque eu estou passando isso aqui como props, então eu começo a trabalhar com o meu componente de uma forma mais dinâmica. Se eu criar agora um const app recebe, não vou passar nada aqui como parâmetro, e vou colocar aqui umas chaves e pôr um return. Eu poderia retornar diretamente aquele elemento, mas aqui eu estou criando um return. E aqui dentro eu posso chamar esse componente welcome que eu criei, passando o nome, Lucas. Eu fecho aqui o meu elemento e eu posso repetir ele 3 vezes. Então, Lucas 1, Lucas 2 e Lucas 3. Eu vou substituir aqui embaixo, agora, ao invés de eu chamar o welcome, eu vou chamar o meu componente app. E esse app ele vai chamar 3 vezes o componente welcome. Então,
Então eu salvo aqui agora. Eu vou ter 3 elementos renderizados, sendo que eu não precisei repetir o meu componente. Então eu tenho um componente e eu chamo ele 3 vezes, alterando somente as minhas propriedades. Uma das partes mais importantes que eu vejo dentro da biblioteca do React é a parte do Virtual DOM. A gente vai entender isso renderizando os nossos componentes. Eu vou criar um arquivo chamado step04 para a gente tratar essa parte. Eu vou copiar aqui novamente do step 03 e vou apagar algumas coisas que a gente não vai estar utilizando. Vou deixar só esse root element e agora a gente vai tentar exemplificar a parte de renderização para a gente ver o que acontece dentro da nossa árvore DOM, que são todos os elementos HTML da nossa página. Aqui dentro eu vou voltar o Babel para JavaScript. Então a gente vai dar um passo atrás para a gente criar o nosso exemplo e ver um comparativo em criar o nosso elemento utilizando o JavaScript puro e criar o nosso elemento utilizando o React. Qual que é a vantagem em relação a essa parte do Virtual DOM? Então aqui eu já tenho o meu root element, buscando aqui do meu root, que é essa div. A gente vai permanecer com isso. Eu vou reduzir aqui a minha sidebar. E aqui embaixo eu vou criar uma função chamada tick. Essa função não vai receber nada como parâmetro. E aqui eu vou criar um var current time recebe new date .to locale date string. Então eu estou pegando simplesmente aqui a data atual e vou renderizar essa data. Então eu vou criar um var element recebe. Como a gente ainda está utilizando aqui o JavaScript e não está utilizando o Babel, eu vou colocar aqui o meu elemento dentro de uma string, porque ele não consegue entender a minha sintaxe HTML aqui dentro do meu arquivo JavaScript. Eu vou colocar aqui uma div. Aqui, ao invés de uma string, uma aspas, eu vou colocar aqui uma crase. E vou colocar aqui uma div, barra div. E aqui eu vou colocar um H1, olá mundo, novamente. E aqui embaixo um H2. E aqui eu vou colocar entre chaves, horário. E aqui eu vou colocar $1, uma chave, para a gente pegar esse current time. Tá? Para a gente colocar dentro de uma string uma variável, a gente coloca esse $, e essa chave. E aqui eu vou voltar e fechar o nosso elemento, H2. Eu estou simplesmente pegando a hora, renderizando essa hora dentro de um bloco meu de HTML. E agora eu preciso colocar todo esse elemento dentro do meu root element. Então eu venho aqui, root element.inner HTML recebe element. Por enquanto eu criei só uma função. Se eu simplesmente abrir esse step 04 no meu live server, vou até fechar aqui, ele não vai renderizar nada, porque eu criei minha função e não estou chamando a minha função. Set interval. Essa já é uma função nativa aqui do meu HTML e ela recebe como parâmetro uma função. O primeiro parâmetro é uma função e aqui é o meu intervalo em milissegundos. Então eu vou colocar aqui 1000, que vai ser 1 segundo. Então aqui ele renderizou, mas ele não está mostrando segundos. Eu vou trocar aqui de date para time. Vou salvar, só para ele renderizar os segundos. Então, de 1 em 1 segundo, ele está reconstruindo todo o meu HTML. E o que é importante a gente visualizar isso aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito em inspecionar, vai abrir essa caixinha aqui para vocês. Na parte de Elements, eu vou abrir aqui o body. Vocês podem ver que a minha div ela fica piscando. Porque a todo momento que eu estou alterando essa variável, ele está reconstruindo a minha div. Então, ele reconstrói todo o meu bloco a todo momento, de 1 em 1 segundo. O React, para a gente conseguir trazer esse mesmo exemplo e trabalhar de uma forma muito mais inteligente, que é no momento que ele utiliza o Virtual DOM, ele faz uma cópia de toda essa árvore e altera somente o elemento que é importante. Se a gente voltar aqui na especificação, mais aqui para a direita tem Rendering Elements. Esse Rendering Elements, aqui um pouco mais abaixo, vocês podem ver esse mesmo exemplo do time. A gente tem que ele só pisca o horário,
que é somente aquele bloco que ele quer que seja alterado. Então, ele não faz uma alteração da div, do H2, igual está sendo feito aqui no nosso exemplo. Ele fica piscando todos esses elementos. Aqui, ele vai piscar somente o que é necessário ser alterado. Então, uma característica muito importante em aplicações com React, que vocês podem ver, que a tela ela não fica piscando à medida que você vai navegando dentro da aplicação. Por isso, a renderização dos elementos e a performance de uma aplicação React é muito boa. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui para o Babel e vou criar essa mesma função, só que agora utilizando o React. Então eu já voltei aqui para o Babel e aqui, ao invés de eu colocar o meu elemento dessa forma, eu vou renderizar aqui uma div. Vou colocar entre parênteses, vou colocar aqui uma div. Então aqui eu tenho minha barra div. Vou colocar esse H1 e vou colocar o meu H2. Aqui eu não preciso dessa chave, desse dólar, porque eu não estou colocando todo o meu H2 dentro de uma string. Vou tirar esse elemento aqui e aqui embaixo, ao invés de eu utilizar o root element.inHTML, nós vamos utilizar o React DOM.render. Qual elemento que eu quero renderizar? Esse element. E onde eu quero renderizar esse elemento? No root element. Então, a única diferença que eu fiz, eu estou criando, aqui eu estou buscando qual elemento eu quero inserir, aqui é a mesma coisa utilizando o JavaScript puro, e agora eu transformei a minha string em uma tag HTML. Então, eu estou continuando passando esse current time aqui, eu posso alterar isso aqui até para uma const, e aqui também para const. Eu estou renderizando esse current time aqui agora, utilizando a mesma função de 1 em 1 segundo. Vamos olhar agora o nosso exemplo. Se eu abrir aqui o meu body, vocês podem ver que somente aquele bloco, que é onde tem o meu current time, que está sendo alterado. Eu não tenho mais a reconstrução de toda a minha div. A minha div ela não fica reconstruindo a todo momento. Somente essa parte aqui que é interessante para a minha aplicação. Isso faz com que a nossa aplicação fique um pouco mais otimizada do que a gente trabalhando de uma forma com o JavaScript puro. Existem formas da gente manipular o DOM. Existem, utilizando o JavaScript, porém é uma forma muito mais complexa da gente lidar com isso. E a gente pode ver que simplesmente utilizando as bibliotecas do React, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais simples. Quando a gente começa a desenvolver os componentes da nossa aplicação e ele vai começando a tomar uma proporção um pouco maior, a gente precisa entender o conceito de state. O state ele é uma variável que tem dentro do nosso componente, e a gente pode fazer a manipulação dessa variável. Então, se a gente tem um componente, que dentro desse componente a gente tem uma propriedade, um state chamado name, toda vez que a gente for alterar esse name, ou clicando num botão, ou através de um outro comportamento, essa variável vai sofrer uma alteração e a gente precisa manipular isso de forma inteligente para que na nossa árvore DOM a re-renderização funcione de forma otimizada. Eu vou criar aqui um step 05, step05.html, vou copiar o step anterior e eu vou apagar aqui várias coisas que a gente não vai precisar. Então, a primeira coisa, que é localizar o nosso root, eu vou manter. Aqui eu vou criar um const app, não vou passar nada como parâmetro, e eu vou dar um return. Vou retornar simplesmente uma div, e aqui dentro dessa div, eu vou retornar um H1 com o meu nome, Lucas. Para a gente renderizar esse componente, a gente já falou nos steps anteriores, eu uso o React DOM, o método render, e aqui eu vou renderizar o meu elemento app, e onde que eu quero renderizar? No root element. Então eu vou salvar essa alteração que eu fiz, vou abrir ele aqui com o live server. Então a gente vai ter aqui o meu nome dentro de uma H1. Então Lucas dentro de H1. Agora a gente falando sobre variáveis estáticas, o state, eu vou até acessar aqui a documentação oficial. Aqui um pouco mais para a direita, a gente tem main concepts.
Aqui, Main Concepts, a gente no item 5, a gente fala sobre State e Lifecycle. O State são variáveis dentro do meu componente. Então, eu quero transformar isso daqui em uma variável. Aqui dentro da documentação, você vai ver dois tipos de componentes. O primeiro tipo como Functional Component, que é uma função, e o segundo como um Class Component, que é uma classe. A gente vai estar sempre referindo a criação de componentes através de funções. Então, aqui eu tenho uma função que é uma Arrow Function. Então, aqui dentro, eu vou utilizar o meu state. Então, eu vou fazer de uma forma mais complexa da gente manipular esse state até a gente chegar na melhor forma que o React traz para a gente. Então, aqui eu vou criar o nosso state. Vou criar como const state recebe um objeto. Nesse objeto vai ter um name e um valor default para esse name. Por enquanto eu vou deixar em branco. E aqui embaixo eu vou substituir o Lucas por o state por o name. Então, se a gente salvar isso daqui, a minha página vai ficar em branco. Se eu colocar qualquer caractere, a gente vai estar renderizando ele aqui. Então, por enquanto, o meu valor está em branco. Eu vou até arrastar essa telinha um pouco mais para cá e vou remover aqui a minha sidebar. Então, por enquanto, a gente está simplesmente carregando o nosso state. Agora eu quero manipular esse state. O que eu posso fazer? Eu vou criar aqui um button como alterar nome e vou fechar esse button aqui. Então, eu tenho um botão que, se eu clicar, por enquanto não tem nenhum efeito. Eu vou criar um evento. O botão ele tem um evento onClick nativo e eu vou chamar uma função. Eu vou criar essa função aqui como handleClick. Não vou receber nada como parâmetro e vou fazer algum comportamento. Então, nesse handleClick, eu vou passar aqui, toda vez que eu clicar no botão, eu vou chamar esse handleClick. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar e alterar esse state. Eu posso usar o object, que é uma função aqui que a gente tem do próprio JavaScript, e usar o assign. Qual que é o meu estado atual e para qual estado que eu quero? Então, eu vou fazer o state, que é o meu objeto atual, o meu objeto inicial, e aqui agora eu vou passar um novo objeto, com name, Lucas Nime. Então, eu vou salvar aqui agora e vou clicar no nome. Vocês podem ver que nada aconteceu. Eu implementei essa função, mas eu estou alterando, mas eu preciso chamar novamente o meu componente para ele recriar e saber aonde eu estou alterando. Então, aqui, o que eu deveria fazer? Eu vou pegar esse React DOM, que é onde eu estou renderizando o meu componente, e vou colocar ele dentro de uma função, render app. Na verdade, aqui, function render app. Nesse render app, eu posso colocar ele como function ou então const render app. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o React DOM render. Tá? Eu posso remover essa chave aqui também para simplificar o meu código. E vou chamar ele aqui, vou salvar. Vocês podem ver que nada acontece. Por quê? Eu tenho que chamar ele a primeira vez. Então, chamei ele a primeira vez, renderizou. Agora, eu vou aproveitar essa função que eu criei, esse render app, e vou colocar ele aqui junto com o meu render click. Então, eu vou salvar aqui agora, porque ao momento que eu clicar e mandar alterar essa variável state, ele vai recriar o meu componente. Então, eu vou clicar aqui. Agora, ele joga agora o Lucas Nime para o meu state antigo. Então, isso é uma forma da gente fazer. E eu posso melhorar o nosso código ainda mais, criando uma função setState, recebendo o new state e implementando esse mesmo comportamento aqui. Então, eu posso copiar esse código, jogar ele aqui para baixo, e esse new state eu vou substituir por isso daqui. Tá? Eu fiz isso, agora ao invés de eu implementar toda vez essa mesma lógica de Object Assign e Render App, eu simplesmente chamo setState, passando o novo state que eu quero. Então, aqui é name Lucas Nime. Lucas Nime, novo state. Então, eu vou salvar aqui agora, eu vou clicar aqui nesse alterar nome, ele vai fazer todo esse trabalho para a gente.
Agora, a melhor forma que a gente tem de fazer isso, uma forma até mais otimizada, é utilizando os próprios recursos que o React traz para a gente. Então aqui, ao invés de eu criar toda essa lógica, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou comentar isso daqui, na verdade eu vou apagar isso daqui também, vou deixar a renderização da forma que está, e aqui o que a gente vai poder ver é que a gente não tem o state.name. Eu vou criar aqui em cima um const, a gente vai entender name e setName, vai receber React. Agora eu vou utilizar o recurso do React, react.useState. Então aqui a gente está falando de um hook. Então no React a gente tem a documentação aqui dos hooks, mas aqui para a direita vocês vão encontrar hooks. E aqui a gente tem vários hooks. Um deles é o use the state hook. Esse state hook é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu uso a função useState, que ela é herdada do meu objeto React. Então eu estou utilizando essa função useState, que ele me retorna um par. Esse par é a variável que eu quero e a função que altera essa variável. Então eu tenho um name e o setName, que vai alterar essa minha variável. Agora eu posso vir aqui embaixo e alterar para name. E aqui eu posso instanciar qual que é o valor inicial. Eu posso deixar aqui como Lucas. Agora eu vou salvar. Vamos voltar lá para a nossa aplicação e a gente vai ver aqui Lucas. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai inicializar a minha variável com isso. Agora a gente está utilizando a manipulação do nosso estado, utilizando o React. E para a gente alterar o nome agora, eu uso simplesmente o setName. Então não preciso ficar criando função, não preciso coordenar a re-renderização da minha aplicação. Eu simplesmente uso um hook que faz todo esse trabalho para mim. Então aqui eu uso o setName e coloco LucasName utilizando hook. Vou salvar. Se eu clicar aqui no nome, alterar nome, ele vai alterar a minha variável, que é essa variável que a gente chama de state, de uma forma muito mais inteligente, sem que eu precise ficar coordenando o meu DOM. Um outro ponto importante para a gente entender é a parte do ciclo de vida de um componente. Eu vou copiar esse código, eu vou criar um step06, step06.html. Eu vou copiar o step05 e vou colar aqui no step06. A gente pode acompanhar que nós criamos um componente chamado app e esse componente ele tem um ciclo de vida. Então, no momento que ele é criado, ele passa por uma etapa de ciclo de vida. Então, acontece que cada vez que o meu state também é alterado, esse componente ele sofre um efeito. Nós vamos criar aqui o hook use effect para a gente entender em quais etapas cada efeito é acionado. Então, nós vamos utilizar também o react.useEffect. E esse useEffect ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função, então a gente vai colocar aqui uma arrow function. E o segundo parâmetro, ele é um array de dependências. Então nós vamos colocar aqui esse array de dependências vazio, para a gente conseguir entender. O primeiro ponto, eu vou dar um console.log useEffect com dependência vazia. Nós vamos criar também um useEffect com dependência. Agora, o meu array, eu vou colocar a dependência, o name. Isso quer dizer que toda vez que esse name sofrer um efeito, uma alteração, ele vai cair exatamente aqui nesse hook, nesse useEffect. Aqui, quando eu falo que o meu array de dependências é vazio, então toda vez que esse componente for criado, ele vai ser chamado uma vez e não vai ser disparado novamente depois que esse name for alterado. Então aqui, toda vez que o meu name for alterado, esse useEffect vai ser disparado. Aqui em cima, ele vai ser como se fosse uma espécie de loading do componente. Então, a primeira vez que o meu componente é carregado, ele vai passar aqui. Eu vou colocar aqui dependência vazia, name. E nós vamos criar um terceiro efeito, que é o sem dependência. Vou colocar aqui sem dependência. E esse efeito, ele vai ser disparado
em qualquer momento. Sempre que houver uma alteração em um state, sempre que ele for inicializado pela primeira vez, esse efeito vai ser disparado. E por fim, a gente vai colocar aqui também um console.log, um render. Eu vou salvar e vou abrir esse step 06. Eu vou inspecionar o código agora, clicando com o botão direito, Inspect. O que a gente vai poder ver no console? A primeira vez que ele passa, ele renderiza o meu HTML. Então, antes de passar em todos os effects que a gente criou, ele passa pelo meu render. Depois ele passa para o dependência vazia, que esse é uma espécie de load do meu componente. Então, sempre que eu quero buscar talvez uns dados de um repositório e exibir já no load do meu componente, aqui é uma boa opção para a gente colocar, que esse é a rede de dependências vazias. Aqui a gente colocou o name, porque ele passa pelo useState aqui a primeira vez, então esse name meu é alterado. Então ele dispara esse useEffect. E o meu último useEffect é que todo momento ele dispara esse sem independência. O que eu vou fazer aqui agora é limpar aqui o meu console e vou clicar no botão alterar nome. Quando eu clico no alterar nome, ele renderiza o meu componente, por isso ele passa novamente no render, e agora ele dispara somente dois useEffect. Ele dispara esse segundo useEffect, que é o que sofre a alteração com o name, que é o meu array de dependências, porque eu alterei o nome ao clicar nesse botão, e ele dispara também esse último useEffect, que é eu não coloquei nenhum array de dependências, então toda vez que acontecer algum efeito no meu componente, esse método é disparado. Então aqui a gente consegue trabalhar a lógica da nossa aplicação. Se eu quero obter alguns dados e manipular esses dados, a gente consegue controlar se a gente quer um array de dependências vazio ou referenciando um state ou simplesmente afetando qualquer comportamento que acontece dentro do meu componente. Na maioria das vezes que a gente for criar uma aplicação real do React, a gente já começa inicializando através do comando create React App. Aqui na documentação oficial, mais para a direita, a gente tem o create a new React App. A própria documentação do React sugere a gente inicializar o nosso projeto através do create React App. Então aqui a gente tem o comando para a gente executar, npx create React App, e aqui o nome do nosso app. Para executar esse comando, a gente utiliza o Node, então já tem um Node instalado aqui na minha máquina, na versão 14.15.4 e meu NPM na versão 6.14.10. Lembrando que o NPM é um gerenciador de pacotes que ele já vem junto da instalação do Node. Esse setup de inicialização, que é o Create React App, ele é um setup que já traz várias configurações para o nosso projeto e adianta bastante o trabalho inicial que a gente tem quando a gente quer construir uma aplicação. Mas todas essas configurações, elas ficam de uma forma abstrata para a gente no projeto. Isso facilita o desenvolvimento do projeto, mas também essa abstração pode ocultar grandes recursos que a gente precisa entender sobre o React. E é aqui que a gente vai falar sobre o que acontece por debaixo dos panos. Para a gente entender esse conceito, tudo que passa por trás do Create React App, nós vamos criar uma aplicação. Então, ao invés de eu digitar o comando npx create React App e dar o nome do meu aplicativo, MyApp, alguma coisa, XPTO, nós vamos fazer a engenharia reversa. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos entender o que está por trás de tudo isso. Para fazer isso, aqui no meu desktop, eu vou criar um mkdir, criar uma pasta chamada React Webpack. O Webpack ele vai ser um pacote que a gente vai precisar para ter todo esse entendimento que o Create React App faz para a gente. Então aqui, na minha área de trabalho, eu já tenho a minha pastinha React Webpack. Eu vou abrir o meu VS Code aqui agora e vou arrastar essa pastinha aqui para dentro dele. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir o próprio terminal, eu poderia executar os comandos também através do meu terminal aqui. Se eu acessar a minha pasta React App, Webpack, React Webpack, e eu poderia executar aqui os comandos. Mas no VS Code a gente também tem o nosso terminal, através do Ctrl+, a gente acessa o nosso terminal.
assim como a gente acessa aqui de forma externa. E aqui nós vamos executar alguns comandos. Eu vou utilizar o próprio Node para a gente inicializar o nosso projeto. A gente fez, nas etapas anteriores, a utilização do React, mas a gente fez a referência através do CDN. Então, a gente pegou vários elementos, scripts, com Unpackage para referenciar o React. Agora, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai utilizar o gerenciador de pacotes, que é o NPM, ou pelo Yarn, para a gente instalar esses pacotes do React dentro da nossa aplicação. Eu vou executar o comando npm init -y. Executando esse comando, ele vai criar um arquivo para a gente aqui, chamado package.json. Ele já vai pegar, como eu coloquei -y, ele já pega as configurações, o nome, ele já pega o próprio nome da minha pasta, que é o React Webpack, e ele já traz essas configurações como default. Agora que a gente já tem esse package.json, eu vou executar o npm, que é o nosso gerenciador de pacotes do Node, e nós vamos instalar o React e o React DOM. Então eu vou dar npm install react espaço react DOM. Eu estou instalando mais de um pacote na mesma linha de comando. Esse comando que a gente executa, ele traz para dentro da nossa aplicação o pacote do React e do React DOM. O que a gente pode perceber que depois que a gente rodou esse comando, ele inseriu um bloco chamado Dependencies. Esse bloco tem os dois pacotes que a gente acabou de instalar, na versão 17.0.2. Então é muito importante a gente entender também a versão que a gente está instalando aqui com a versão que você estiver executando esse mesmo processo que eu estou fazendo, esse mesmo tutorial. Então aqui dentro de package.json a gente tem esse bloco dependency. Foi gerado para mim também de forma automática o package.lock e o node modules. Esse node modules são todos os pacotes que eu preciso conforme a instalação que eu faço, inclusive as dependências. Agora nós vamos instalar mais dois pacotes, então npm install novamente, Webpack e o Webpack-CLI. O Webpack ele vai ser o responsável de transformar a nossa aplicação. A gente vai entender, eu vou fazer essa instalação primeiro e no final eu vou colocar "-d". Esse "-d" que eu quero que esses pacotes sejam instalados somente como dependência de desenvolvimento. Então esses pacotes só serão instalados quando eu estiver executando a minha aplicação local. Quando essa aplicação for para produção, esses pacotes não são necessários para instalação. Então ele cria um novo bloco de dependências, porém com esse prefixo dev antes do dependency. Então são dependências somente do meu ambiente local. Webpack, Webpack-CLI, com essas versões aqui que a gente está vendo. Agora aqui no meu navegador, eu vou pesquisar por webpack.config.js. Ele vai trazer esse primeiro link aqui, webpack.js.org. Aqui a gente tem a tela inicial do Webpack e o que ele basicamente ele faz? A gente pode desenvolver com várias extensões, com várias formatações a nossa aplicação. Porém, o nosso navegador ele tem um entendimento limitado às extensões, às tecnologias. Ele entende o JavaScript puro, o CSS puro, as imagens e tudo mais. Então, o Webpack ele vai pegar tudo que a gente desenvolve com uma linguagem JavaScript mais avançada, uma linguagem de CSS mais avançada, empacotar todo esse código e gerar um código final, um bundle final, que é um empacotador de tudo isso com uma linguagem que o navegador entende. Para a gente não ter que escrever dessa linguagem, a gente escreve numa linguagem mais abstrata, que é o JSX ou um Sass, por exemplo. Aqui embaixo tem um exemplo, uma entrada de código e uma saída de código. A gente pode fazer essa configuração aqui agora. Para a gente conseguir entender agora a utilização do Webpack, eu vou criar aqui dentro de scripts uma tag chamada build. Então toda vez que eu executar um comando npm e chamar esse build, eu quero que ele executa o meu Webpack. Esse Webpack eu já instalei, então eu consigo executar ele. O Webpack, por padrão, esse pacote aqui que a gente tem instalado, ele vai tentar executar várias funções. A gente pode entender isso aqui agora. Eu vou simplesmente salvar isso daqui. Para eu conseguir executar essa linha de comando, eu executo
npm run build. Eu executando esse npm run build, ele chama essa linha. E o que ele traz de erro aqui para mim? Ele fala que ele não consegue localizar o meu arquivo index. Ele tenta localizar um arquivo index dentro de src. Eu não tenho essa pasta src. Então eu vou clicar com o botão direito, New Folder src. Ele pede, toda vez que eu executo o comando que chama o webpack, ele tenta localizar um arquivo que chama index.js. A gente não fez nenhuma configuração, eu simplesmente estou chamando esse pacote. Mas ele vem aqui dentro de src e tenta buscar um arquivo chamado index.js. Esse arquivo tem que ter as configurações que ele precisa. Agora, se eu executar esse comando novamente, o erro vai mudar. Ele conseguiu gerar agora o arquivo. O que ele fez? Ele veio dentro de src, buscou o meu arquivo index.js, esse arquivo está vazio e gerou essa pasta dist. Essa pasta também é uma pasta default, que já é uma configuração default aqui do meu webpack, e ele gerou esse dist main.js. Até aí está ok, a gente viu que não gerou nada dentro desse main.js porque o meu arquivo index.js está vazio. Então aqui eu posso criar um componente React. Eu posso escrever const app recebe, não passar nada como parâmetro, e aqui eu posso dar um return com h1 olá mundo. E aqui embaixo eu posso buscar também em qual elemento eu quero concatenar esse meu app que eu acabei de criar. Então eu venho aqui const root element recebe de onde eu quero pegar. Por enquanto eu não sei porque eu não tenho um arquivo index.html na minha aplicação. Então se eu deixar dessa forma e chamar o React DOM.render, se eu passar aqui agora o meu app e eu ainda não sei onde eu quero renderizar. Então eu vou pôr um root element e eu vou criar esse root element aqui em cima. Const root element document.getElementById. Por enquanto, eu não sei aonde está esse elemento, mas eu vou deixar aqui pronto esse código. E aqui eu estou utilizando o React DOM. Eu preciso importar ele aqui em cima. React DOM. Então eu fiz uma implementação muito simples aqui. Agora eu vou executar o comando novamente, npm run build. O que a gente pode perceber aqui com o retorno desse erro, que ele não está conseguindo ler H1 dentro de JavaScript. É o mesmo erro que a gente teve nos passos anteriores sobre aquela base de conhecimento do React. Então, para a gente conseguir colocar elementos HTML dentro do meu JavaScript, a gente vai utilizar novamente o Babel. Para a gente configurar o Babel nesse projetinho nosso, ele é um pouco diferente, porque no Babel que a gente configurou nos passos anteriores, a gente colocou como uma importação via CDN. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai utilizar o npm novamente e a gente vai instalar esses 4 pacotes, Babel Loader, Babel Core, Babel Preset Env e Babel Preset React. Vou colocar também como dependências de desenvolvimento. A gente pode perceber que o nosso Node Modules vai mudar conforme os pacotes que a gente vem instalando e o nosso package.json também. Então a gente vai ter esses 4 elementos novos com essas versões. Muito importante também para a gente conseguir simular esse mesmo exemplo, trabalhar também nessas mesmas versões. Então agora que eu tenho essas versões instaladas aqui no meu projeto, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui, .babelrc. Esse arquivo .babelrc vai ser um arquivo que vai ser carregado no momento da minha aplicação para saber qual que é o preset que eu estou utilizando. Então eu vou salvar isso daqui. Até o momento eu não estou falando onde esse arquivo vai ser carregado, mas como eu estou utilizando para gerar o meu código final, o Webpack, então a gente dentro de package.json, nós estamos utilizando o Webpack, a gente pode sobrescrever, né, fazer uma customização das configurações, criando um arquivo com esse nome. Então eu venho aqui na raiz do meu projeto, crio um arquivo chamado webpack.config.js. Esse arquivo a gente pode fazer diversas configurações. Então eu vou copiar esse bloco aqui. O que nós estamos fazendo? Quando eu for
empacotar o meu código final, fazer esse processo aqui dessa imagem, eu quero que tenha como entrada o meu index.js, esse é o default. Então, se eu tivesse aqui um outro nome, ao invés de src como app, eu alteraria aqui também de src para app. Então, a gente vai manter essa configuração inicial e eu quero falar que a minha saída, o meu código gerado, que é esse dist, eu vou até deletar ele aqui, ele vai gerar uma pasta chamada dist e um arquivo chamado bundle.js. Eu poderia chamar ele como main.js. Eu salvando isso daqui e executando novamente o npm run build, eu vou continuar com o mesmo erro, porque eu ainda não informei para o meu webpack que eu quero utilizar o Babel como o transpine do meu código, a transformação ali do meu JavaScript. Para isso, eu vou criar uma seção aqui de módulos e vou criar algumas regras. Qual que é a regra que eu estou colocando? Todos os arquivos com extensões .js e .jsx, eu quero que você utilize um loader que é chamado Babel Loader. Esse Babel Loader, a gente já instalou ele aqui como dependência de desenvolvimento. Então, a gente está chamando esse Babel Loader para fazer essa transformação, para entender, para a gente conseguir utilizar essa sintaxe JSX. Agora, eu vou salvar esse meu arquivo, vou vir aqui novamente e executar o npm run build. Agora, a gente pode ver que a gente teve sucesso aqui na geração do nosso arquivo e ele gerou o bundle.js. É exatamente esse nome aqui que eu defini nas configurações do meu webpack. Esse bundle.js, eu abri ele aqui agora, ele vai ser o código que o meu navegador entende. É difícil a gente fazer uma leitura desse arquivo, porque esse arquivo é gerado de forma automática pelo meu webpack. Então, a gente geralmente não faz uma codificação assim. Esse código é o código final que a gente vai utilizar na produção da nossa aplicação. Agora, como que a gente pode perceber, dentro do meu index.js, eu estou buscando no meu document, na verdade, isso daqui eu estou buscando de uma página HTML, o meu elemento chamado root. Só que aqui, em momento algum, eu defini qual que é o meu HTML. Para eu definir qual que é o meu HTML, eu vou criar uma pastinha chamada public. Nessa pasta public, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Lembrando que eu poderia, ao invés de colocar public, eu poderia colocar uma pasta XPTO, qualquer nome que seja, porque a gente vai fazer essa configuração. Aqui eu vou colocar um HTML5, vou selecionar essa segunda opção aqui, e dentro aqui do body, eu vou colocar uma div com ID root, que é exatamente esse getElementById root que eu estou buscando aqui. Então eu vou salvar. Agora eu preciso informar para minha aplicação, porque se eu executar aqui novamente o npm run build, ele vai continuar criando só meu bundle.js. Então eu preciso informar para o meu webpack que eu estou utilizando um arquivo agora index.html. E para isso, eu vou utilizar um pacote chamado HTML Webpack Plugin. Novamente, como dependência de desenvolvimento, eu vou instalar esse pacote e esse pacote que eu vou utilizar para fazer a conexão do meu index.html com o meu index.js. Aqui no meu webpack.config.js, eu vou criar uma seção aqui de plugins. Ele vai ser um array, que eu posso ter mais de um plugin, aqui dentro a configuração do pacote que eu acabei de instalar. Aqui ele tem uma configuração que chama template. Ele pega o arquivo onde eu estou executando o meu comando e tenta buscar. Aqui eu coloquei como app, eu vou alterar para public, então ele vai buscar uma pastinha chamada public que tem um index.html. Então eu já tenho esse arquivo aqui na raiz do meu projeto. Eu vou salvar e vou fazer o import agora desse pacote que eu estou utilizando aqui embaixo. Vou fazer o import conforme o nome do pacote que eu instalei, que está aqui dentro de package.json. Eu vou salvar agora esse meu arquivo, tenho todos os arquivos salvos aqui do meu projeto, e vou executar o comando aqui novamente. Vou limpar aqui, npm run build. Bom, agora ele gerou essa pasta dist novamente. Se eu abrir essa pasta, agora eu tenho um bundle.js e um index.html. Se você observar bem, esse index foi gerado de forma automática e o que a gente pode ver é que aqui no final
ele cria uma tag script chamando o bundle.js, que é esse arquivo nosso JavaScript, que é todo o nosso projeto React. Então, se eu abrir esse arquivo aqui agora no meu navegador, esse arquivo index está dentro da minha pasta dist, ele vai abrir conforme o que eu tenho implementado aqui nesse meu Olá Mundo, né? Dentro desse meu app. A gente pode ver que a nossa página está em branco. Se eu inspecionar o código, ele vai falar que tem uma referência aqui, um erro de referência, que o React não foi definido. Então, eu posso vir aqui, fazer o import React from React. Acontece que toda vez que a gente fizer uma alteração, eu tenho que vir aqui e rodar o npm run build. Esse comportamento que a gente fez de alterar o projeto, executar o npm run build, gerar todo o código final, isso pode ser um pouco trabalhoso. Por quê? Vamos abrir aqui novamente o dist, index.html. Agora a gente tem o Olá Mundo. Por que que isso pode ser um pouco trabalhoso? Deixa eu deixar isso aqui lado a lado. Porque toda alteração que eu fizer, eu ter que executar todo esse processo novamente, esse npm run build ele pode ser demorado conforme a nossa aplicação vai crescendo. Então a gente tem uma outra forma de configurar o nosso Webpack para toda vez que a gente fizer uma alteração no nosso projeto, a gente subir essa alteração no ambiente de desenvolvimento e não no ambiente de produção, que é o npm run build. Para a gente não precisar toda hora ter que executar o comando npm run build e ter que gerar esse código complexo para a gente ver uma alteração que aconteceu na nossa aplicação, a gente pode adicionar uma tag aqui chamada start. E aqui no start eu posso usar o próprio Webpack. Só que aqui eu vou colocar server. Eu passando essa opção server, ele vai fazer um comportamento um pouco diferente para a gente. Eu vou executar o comando npm start e ele vai subir a nossa aplicação agora, ao invés dele gerar essa pasta dist, ele sobe a nossa aplicação na porta localhost, na porta 8080. Então, se eu abrir agora essa aplicação na porta 8080, ele já sobe esse meu Olá Mundo. Então, se eu colocar aqui agora no meu index.js, Olá Mundo dev, salvar, eu posso vir aqui e dar um refresh na minha página, que eu pego essa alteração. Então, qualquer alteração que eu faço, eu salvo, espero ele compilar aqui local na minha máquina e atualizo o meu navegador. Então eu consigo obter uma alteração em tempo de execução, em tempo de desenvolvimento. Eu faço uma alteração e consigo ver o resultado final. Essa configuração que a gente fez, todo esse trabalho e outras configurações além do que a gente fez aqui, isso é tudo feito de forma abstrata pelo comando npx create react app. Então, quando a gente executa o comando npx create react app, ele faz toda essa configuração para a gente. A gente vai executar aqui agora. Eu vou voltar aqui para o meu desktop, cd desktop. E aqui no meu desktop, eu vou executar o comando npx create react app react setup. Esse comando, depois que a gente executar, nós vamos abrir aqui no VS Code e ver que a gente tem uma estrutura parecida com o que a gente criou aqui agora. Bom, vamos lá aqui na minha área de trabalho. Eu tenho aqui agora esse React Setup. Eu vou arrastar ele para dentro do meu VS Code e a gente pode ver que ele já criou de forma automática para a gente essa pasta src e criou também essa pasta public. Aqui na public tem a nossa index.html, ele já traz mais algumas coisas além do que a gente fez no exemplo anterior, e ele traz também o index.js, que é o arquivo que vai ser localizado a primeira vez. E o que a gente pode perceber dentro de packs.json, que os nossos scripts, o build e o start, ele utiliza o pacote React Script. Então esse React Script, ele está abstraindo toda aquela lógica de Webpack que a gente tem. Por isso que a gente não consegue localizar o arquivo webpack.config.js, porque esse React Script já faz todo o trabalho para a gente. Então vai ser muito comum, a partir de agora, a gente criar todos os nossos projetos já utilizando esse setup,
porque ele já faz várias configurações para a gente e a gente foca mais na parte de componente e layout da nossa aplicação. Nós vamos criar aqui agora o nosso primeiro projeto utilizando o React e a gente vai utilizar como referência o próprio site oficial aqui e junto com a documentação que ele oferece aqui para a gente. É um projetinho bem básico, mas para a gente dar o start aqui no entendimento dessa biblioteca. Eu vou estar acessando aqui Docs. Dentro de Docs, aqui um pouco mais para a direita, tem o Create a New React App. E aqui o próprio React ele sugere várias formas da gente inicializar o nosso projeto. A gente poderia simplesmente iniciar o nosso projeto através do npm init. Eu já expliquei isso daqui através de outros vídeos, mas aqui a gente vai dar um foco no Create React App. Esse toolchain ele vai facilitar e vai trazer várias configurações para a gente e vai facilitar o desenvolvimento do nosso projeto. Então, toda aquela configuração que a gente teria que fazer manual através do npm init, configurar o Webpack, Babel, para o nosso projeto funcionar, a gente vai estar rodando esse comando, que é o Create React App, que vai trazer toda essa configuração para a gente. Aqui ele sugere a gente utilizar o npx, Create React App, e dar um nome para o nosso projeto. Depois de ter feito isso, o segundo passo é acessar a pasta que a gente acabou de criar. Ele vai criar todos esses arquivos somente executando esse comando e depois usar o npm para iniciar o nosso projeto. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é abrir o meu terminal. E no meu terminal eu vou executar o comando npx create react app. Aqui agora eu dou o nome do meu projeto. Eu vou dar um nome como React CRA, de Create React App. Eu vou executar esse comando ele demora alguns segundos ou alguns minutos, dependendo da configuração da sua máquina. Esse comando durou 32 segundos, agora depois de executado, eu rodei esse comando no meu desktop, então ele criou essa pastinha aqui para a gente, com todos esses arquivos, todas essas pastas. Ele já cria essa estrutura de forma automática para a gente, simplesmente rodando esse comando. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir essa pasta dentro do meu VS Code. Então, aqui com o meu VS Code aberto, eu vou arrastar essa pasta aqui para dentro e ele traz toda essa estrutura. Então, se a gente for seguir a documentação aqui, ele fala que o segundo passo, depois de abrir, navegar até essa pasta e abrir, a gente pode rodar o comando npm start. Então, eu vou copiar esse comando, vou voltar no meu VS Code, Ctrl aspas, vai abrir o meu terminal. O que eu vou fazer aqui dentro é rodar esse comando npm start. O que esse npm start faz? Ele vai inicializar a nossa aplicação e ele vai abrir a aplicação na porta 3000. Ele já abre essa aplicação, que já tem uma tela inicial, que é a tela criada de forma automática para a gente. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode entender qual que é essa estrutura de pastas que ele criou e fazer uma alteração dentro desse projeto. Então, a gente vê que ele já traz essa aplicação inicial que vai facilitar. A gente vai focar em criar a nossa aplicação a partir daqui, sem precisar ter que configurar várias partes dentro da nossa aplicação para ela funcionar. Então, aqui ele já está funcionando com hot reload. Então, qualquer alteração que a gente faz, eu vou localizar o arquivo app.js dentro de src, que é essa página aqui inicial. Então, se eu vier aqui e tirar esse learn react e colocar Lucas Nime e salvar, eu posso ver que essa alteração foi aplicada aqui na minha página. Mas para a gente entender a estrutura de pastas, eu vou parar aqui, vou dar um Ctrl C, vou parar aqui a execução da minha aplicação. Agora não vai estar mais disponível. E a gente vai entender que essa estrutura de pastas, eu já gravei um vídeo explicando a engenharia reversa do Create React App, mas ele trazendo essa estrutura para a gente, eu já tenho aqui vários arquivos de teste, arquivo de CSS, o meu arquivo de inicialização, a minha página HTML que está sendo executada, e todos os outros arquivos para auxiliar esse desenvolvimento do projeto. Mas aqui eu vou excluir algumas coisas que a gente não vai estar usando. Esse report web vitals, setup tests, esse app.testes e essa logo aqui também. Então eu vou excluir. Agora o primeiro arquivo que ele executa é o index.html. A gente pode ver que o index.html ele é uma página que só tem o root.
Então, ele simplesmente tem um root, que é a nossa div, e ele vai pegar todo o arquivo JavaScript que está dentro de index.js e jogar dentro dessa root. É exatamente isso que a gente está fazendo usando um React DOM. Então, ele localiza para mim onde está o elemento que tem um ID igual a root. Então, ele vem dentro de index.html, vai localizar essa div, e o que ele vai fazer? Joga esse elemento app dentro dessa div. E o que está dentro do app? Então, a gente entendeu que a gente vai executar, o primeiro passo é esse index.js, vou remover isso que eu não estou utilizando mais, vou remover isso. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse app.js e renderizar. Eu posso remover aqui também esses elementos aqui, vou colocar uma div, vou colocar aqui teste. Essa logo nós não estamos utilizando mais, e a gente pode ter o nosso componente bem simplificado. Então, eu chamei o meu index, passando um elemento app aqui dentro do index para renderizar dentro da minha div com o ID root. Então, dentro de app.js, a gente vai fazer um desenvolvimento aqui para pegar algumas funcionalidades. É claro que a gente não vai falar sobre todas as funcionalidades que tem aqui dentro da nossa documentação. Aqui é muito completo, a gente passaria horas explicando, mas aqui a gente tira várias referências para desenvolver o nosso projeto. Aqui dentro de div, o que nós podemos fazer só para testar algumas funcionalidades do React? Então, a gente já entendeu que ele vai ser o primeiro elemento a ser renderizado aqui dentro da nossa aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um input do type text e aqui eu vou colocar um value. Todo input ele tem um valor, eu posso deixar aqui vazio e vou fechar esse elemento. Aqui ao lado do input eu quero colocar um botão de adicionar. Então a gente vai fazer aquele tradicional to do para a gente testar algumas funcionalidades, tanto de componentes quanto de hooks aqui dentro da nossa aplicação, essa primeira aplicação nossa. Eu vou colocar aqui ao lado um button, que eu vou colocar um nome aqui de... Estou colocando aqui o nome de add. Por enquanto esse botão não tem evento. E aqui embaixo a gente teria uma div renderizando o resultado do nosso to-do. Agora eu vou vir aqui embaixo e dar um npm start novamente na nossa aplicação. Nossa aplicação simplesmente tem um input e um botão. Se eu clicar no botão, nada acontece porque eu não tenho o evento onClick aqui do meu botão, certo? E aqui também o meu input, ele não recebe nenhum valor, não consegue alterar, porque eu inicializei ele com vazio e não estou trabalhando o meu evento onChange, então ele fica vazio. Né? Se eu colocar aqui 1, 2, 3, ele vai inicializar com 2, 3 e não vai conseguir alterar. Então o que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui vazio e nós vamos implementar um evento também, que é o onChange. Vou deixar esse evento aqui vazio. Para a gente inicializar um valor e trabalhar esse valor e manipular, a gente vai usar o useState, que é um hook bem utilizado dentro da nossa biblioteca, que é um conceito que a gente tem aqui dos hooks, e do hook a gente tem o useState. Então, a gente pode utilizar o useState dessa forma. Então, qualquer hook que a gente for utilizar, a gente pode buscar aqui como referência ou outro lugar também. Eu sempre uso a própria documentação oficial. Então, aqui eu posso vir aqui e usar um hook simplesmente passando aqui meu useState. Para usar o useState, eu preciso importar também esse useState. Então, vou vir aqui em cima, vou importar. Não preciso passar o React, porque na versão 17 eu não preciso fazer mais um import do React. E como eu estou utilizando o state e o useState do React, eu estou fazendo esse import aqui em cima. O useState, ele passa como parâmetro o valor inicial da minha variável. A minha variável é esse primeiro elemento aqui do meu array. E o segundo elemento é a função que vai alterar esse primeiro elemento. Então, eu tenho aqui count e setCount. Eu vou mudar aqui para value e setValue. Como eu quero inicializar com o valor vazio, eu posso colocar aspas simples aqui com um valor vazio. E aqui embaixo eu vou substituir o meu value para receber value, colocando entre chaves porque eu estou trabalhando com uma variável aqui dentro. E o meu onChange, o que eu quero fazer? Por enquanto eu vou deixar ele vazio, eu posso até apagar esse valor aqui e vou renderizar. Vai continuar com o mesmo valor e não conseguindo alterar. Porém agora se eu passar aqui no meu useState, eu passo a ter esse valor aqui agora, assim como eu tinha colocando o valor estático. Eu vou apagar aqui agora,
porque eu não quero, e eu vou trabalhar o meu onChange. O que eu posso fazer no meu onChange? Meu onChange, ele passa uma função, e essa função, como parâmetro, ele passa o event. Então, eu vou colocar aqui event, e o que ele vai fazer? Eu vou dar um setValue. Meu setValue é a função que eu vou passar e passando como parâmetro o novo valor para esse value. Então, setValue vai alterar o value. SetValue eu vou passar event.target.value. Então, agora eu vou salvar. Se eu alterar aqui o meu input, agora ele consegue buscar o meu elemento. Então, toda vez que eu altero, ele busca aqui e altera através do setValue. Agora eu preciso adicionar isso numa lista. Então, eu vou colocar aqui const, vou criar uma nova variável state, que vai ser a minha lista. Então, eu vou pôr aqui data e setData. Vou passar um valor inicial aqui para essa minha lista, que é um array vazio. Ok? Então, eu passei aqui esse array vazio, por enquanto não está sendo utilizado nem o data, nem o setData. Para a gente adicionar valores dentro desse data, eu vou adicionar através do botão onClick. E esse onClick eu vou fazer uma função. E nessa função eu vou passar um handleClick, que é uma função que eu vou criar ela aqui em cima. Então, const handleClick vai receber o que por parâmetro? Eu não vou passar nada como parâmetro e vou implementar essa função. Eu quero pegar o valor que está dentro do meu input e renderizar ele aqui dentro dessa função, renderizar ele dentro desse meu data. Então, eu vou dar um setData, renderizando o value. Se eu renderizar assim, eu vou estar transformando o meu array para uma string, que é esse valor. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o valor anterior do meu array, que no caso é vazio. Então, eu posso fazer dessa forma. Coloco em colchete, ponho ponto, prev, para pegar todos os valores que eu já tenho anterior a antes de alterar esse meu estado, e com o novo valor aqui que está dentro do meu input. Então, ele vai passar de array vazio mais o meu input. Vou salvar isso daqui agora. Eu vou dar 1, 2, 3 e clicar em add. Ele adicionou na minha lista, porém, eu não estou renderizando essa minha lista. Eu não sei aonde ela está dentro da minha interface. Eu vou colocar dentro dessa div fazer um loop dentro desse meu data. Eu vou vir aqui data.map. Lembrando que para colocar uma função JavaScript dentro de um elemento HTML, eu tenho que colocar aqui entre chaves. Então, data.map. E ele passa uma arrow function, aqui, uma função callback. Ele vai receber como parâmetro o meu elemento item, que é um elemento dentro desse meu array. Então, se eu tenho 10 elementos, ele vai passar 10 vezes dentro de cada posição, desde a primeira até a última. E aqui eu ponho uma arrow function, entre parênteses, para retornar. O que eu vou retornar? Tá? Então, eu vou colocar aqui por fora uma UL, vou jogar tudo isso daqui dentro dessa UL, e eu vou estar retornando uma LI. Então, dentro da LI, o que a gente vai fazer? Vou pegar o item e um index aqui também. O index é a posição. Então, ele está pegando o elemento dentro do meu array mais a posição. Então, aqui dentro de item, dentro de LI, eu vou colocar uma key. Essa aqui vai ser o meu index. E aqui eu vou renderizar o item. Certo? O item vai ser o elemento que está aqui dentro. Eu vou salvar isso daqui agora. Vou colocar 1, 2, 3, ele já está dentro da minha lista. Agora, se eu colocar 1, 2, 4 e clicar em add, ele vai adicionando 1, 2, 5 e ele vai adicionando assim por diante, porque ele sempre vai pegar o que já está na minha lista, mais o novo valor, e vai estar sempre usando o meu setData. Eu posso melhorar o meu código ainda mais. Eu quero que, a partir do momento que eu clicar no add, eu quero limpar esse valor que está dentro do meu input. Então, aqui ele está 125. Se eu clicar em add, 126, eu quero que limpa esse meu input, esse meu valor. Então, eu posso fazer um setValue passando um valor vazio. Então, dessa mesma forma, depois de adicionar, eu limpo. Então, cliquei, eu limpei. Só que a gente pode ver que depois que eu digito e clico, ele perde o estado. Então, isso é uma forma da gente usar mais um hook que oferece suporte aqui para a gente. Eu vou usar o hook
use ref. Então, aqui na barra de pesquisa aqui da documentação oficial, você pode vir aqui e use ref, clicar nessa primeira opção aqui que ele trouxe para a gente. O useRef, ele também é uma função que ele vai estar sendo importada aqui junto com o meu useState, e eu posso importar ele assim da seguinte forma. Primeiro, eu instancio ele aqui em cima, então o input elemento. Qual que é o elemento que eu quero observar? Eu quero manter a referência dele. Então, qual que é? É esse input. Então, eu venho aqui embaixo, coloco o ref, passando esse input L, que é o meu input element. Então, aqui a gente tem várias funções. Então, input L.current.focus, ou seja, depois de eu clicar no botão ADD, eu quero dar um foco aqui nesse meu elemento. Então, eu pego esse input element.current.focus. Vou salvar aqui agora. O que a gente pode ver? Eu vou dar 1, 2, 3, ADD. Vocês podem ver que o meu cursor ficou ali, ADD. Meu cursor agora eu consigo controlar. E um outro ponto que a gente pode trabalhar, que o React traz de facilidade para a gente, é poder reaproveitar o nosso código. Então, o que a gente pode fazer aqui, bem simples, do nosso código, para poder aproveitar ele de uma forma mais inteligente? Eu posso vir aqui dentro de SRC e criar uma pastinha chamada Components. E dentro de Components, eu posso criar um to-do item.js. Aqui eu vou criar uma function, to-do item. Não vou receber nada por enquanto como parâmetro. E vou dar um return em um li. Porque eu quero substituir todo esse elemento aqui por um novo componente, que é o meu to-do. Então, no meu to-do, o que eu vou passar aqui? Eu posso passar aqui uma props, ou simplesmente desconstruir ela aqui e passar aqui o name. E aqui embaixo eu posso renderizar o meu name. Renderizar entre chaves aqui o valor que eu estou recebendo no meu novo elemento. Aqui embaixo, ao invés de usar o li, eu vou utilizar esse novo elemento que eu acabei de criar. Então, to-do item no lugar de li. Então, eu estou passando aqui só aqui como props. A gente vai ver que o elemento nosso não vai ser renderizado, porque eu não estou passando aqui para o meu to-do item nenhuma propriedade chamada name. Então, a gente pode ver aqui, só estou passando uma propriedade chamada key. Eu não estou passando um name aqui como propriedade. Então, eu vou deixar assim, só para a gente simular esse erro e a gente entender de uma forma muito mais simplificada. Eu faço o import agora do meu to-do item from, ele está dentro do meu projeto. Para eu navegar dentro da minha pasta components, /, e to-do item. Muito simples a gente fazer isso daqui. Então, eu venho aqui no meu to-do item, ele já está aqui embaixo. Se eu salvar aqui os meus dois arquivos, ele vai falar aqui que eu não estou exportando o meu to-do item. Então, eu venho aqui embaixo, export default to-do item. Agora eu salvo, compilado com sucesso, volto aqui na minha aplicação, 1, 2, 3, adiciono, 1, 2, 4, adiciono. Você pode ver que não está escrevendo o nome aqui do meu to-do. Por que ele não está escrevendo? Porque eu não estou recebendo minha propriedade chamada name. Então, eu venho aqui, passo o name, vai receber o meu item. Então, eu não passo ele mais como elemento filho aqui do meu objeto. Posso deixar aqui vazio. Agora, se eu salvar e voltar na minha aplicação, eu vou estar exibindo agora o meu resultado. E existem várias formas da gente passar, tanto eu poderia passar como propriedade ou poderia deixar isso como o elemento children dentro do meu componente. Para eu usar dessa forma aqui, ao invés de eu receber aqui como props, eu posso receber isso daqui como children. Esse é um valor reservado aqui para o nosso componente e eu posso colocar dessa forma. Então, se eu salvar agora esse elemento mais esse, eu consigo ter o mesmo resultado. Então, eu vou estar renderizando da mesma forma, tanto passando como props ou quanto passando como elemento filho do meu componente. Então, eu tenho essas duas opções. E a gente pode ver aqui também que dentro desse app.js a gente está importando um arquivo CSS. Então, se a gente quer colocar estilos nos nossos elementos HTML, a gente pode criar as nossas classes dentro do arquivo .css. Então, aqui eu estou usando o app header,
Eu posso vir aqui dentro de app.css e procurar por app header. Então aqui a gente tem um background. Se eu alterar esse background, a gente altera também aqui da nossa aplicação. Uma outra forma que a gente pode estar fazendo também é colocando estilos. Deixa eu voltar aqui essa cor. É colocando estilos direto no nosso componente. Como que a gente pode fazer isso? A gente viu que aqui está um elemento ao lado do outro. Se eu quisesse colocar um elemento abaixo do outro, colocar estilos direto aqui do meu HTML, sem precisar de colocar dentro de um arquivo CSS, eu uso a propriedade chamada style, coloco aqui duas chaves, e aqui dentro das chaves eu coloco as propriedades CSS. Todas essas propriedades que a gente tem, eu posso escrever aqui. Porém, a gente tem uma indentação, uma escrita um pouco diferente. Por exemplo, eu quero utilizar um display flex, eu penso em display, eu coloco dois pontos, aspas, simples, flex. Se eu quero colocar um flex direction, eu não posso colocar tracinho aqui, que não funciona. Tá? A gente sempre coloca aqui com letra maiúscula quando separa duas palavras. Flex direction, eu posso colocar aqui, ou aspas simples ou dupla, column. Então eu coloco um elemento abaixo do outro. E a gente pode trabalhar todas as propriedades CSS aqui dentro da minha propriedade style. Aqui são duas formas da gente fazer. A gente pode instalar bibliotecas também que vão facilitar os nossos estilos, como Material UI. A gente pode instalar Bootstrap, que a gente pode utilizar também, várias outras bibliotecas. Aqui são formas que eu tenho de fazer simplificado, e é claro que o nosso exemplo também é muito simples. E agora a gente finaliza a nossa aplicação, e o objetivo desse vídeo é mostrar a facilidade que a gente tem de utilizar essa biblioteca e a toolchain, que é o Create React App, traz para a gente para criar esse projeto inicial. Independente do tamanho do projeto, a gente tem essa facilidade de startar a nossa aplicação e já chegar numa aplicação real de uma forma muito simples e prática.